Bem-vindos ao nosso terceiro episódio de mais um outro TechCast. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E o tema do episódio de hoje é casa inteligente, onde a gente vai falar pra caramba sobre as coisinhas que a gente faz pra automação residencial e também dar dicas de como tudo funciona. Bora lá! E hoje eu tô muito animado pra falar de casa inteligente, porque é algo que eu tenho como hobby aqui, então eu faço isso todo dia eu tô comprando novos dispositivos e pensando em maneiras de automatizar a casa. E eu acho que a gente tem que começar primeiro com a pergunta, o que é uma casa inteligente? O que é uma casa inteligente pra você, Fabrício? Cara, ótima pergunta, porque eu já até fiz um vídeo comentando um pouquinho sobre isso, e pra mim, a gente sabe que tem bastante jargão na indústria, né? A galera fala casa inteligente, domótica, casa automatizada e não sei o que, e não sei o que. E pra mim, cara, casa inteligente ele é bem diferente de casa conectada. Casa inteligente pra mim é a partir daquele momento em que você tem suas automações e a casa vai fazer grande parte do que você faria, só que de maneira autônoma, sabe? Então, vai ligar uma luz a partir do pôr do sol. Não é você que precisa ir lá apertar um botão tanto no interruptor quanto no seu celular. É a automação que rodou, a casa pensou, né? A gente fala meio que entre aspas assim, a casa pensou e executou automaticamente. Então, pra mim, isso é um tipo de inteligência, sabe? Acho que quando a gente simplesmente conecta um device, então, sei lá, comprei uma lâmpada sem fio, né? Uma lâmpada inteligente, foi mal. E em vez de usar no interruptor, eu tenho que usar no celular, pra mim a gente só conectou a casa, mas ainda não deixou inteligente. Então acho que pra mim a casa inteligente é quando ela começa a pensar, entre aspas. Exatamente, eu acho que tudo começa com você tornando os dispositivos acessíveis através do seu celular ou através de uma plataforma de casa inteligente. E depois que você tornou eles acessíveis, você descobre quais são suas necessidades, o que você faz todo dia que você não precisaria fazer manualmente, né? Mas antes de chegar nesse ponto, quais são os tipos de dispositivos que você tem na sua casa? Eu imagino que lâmpada seja o que você mais tem. Aqui tem uma variedade muito grande, na real. Eu uso muito mais interruptor de luz, né? Interruptor de luz inteligente do que lâmpada. Então, lâmpada eu tenho uma, foi um dos reviews que eu fiz também. Mas interruptor inteligente tem na casa inteira. Então, todos os interruptores, menos do banheiro, porque eu ainda tenho um certo medo de deixar a umidade estragar o negócio. Todos esses, eles são conectados. Eu consigo controlar direto do celular. Aí eu tenho um monte de sensor de movimento, sensor de temperatura e umidade, sensor de contato, que é ótimo pra gente fazer sistema de segurança, a gente pode comentar um pouquinho disso aí depois. Também tenho tomada inteligente, então tem bastante coisinha que eu uso assim que basicamente é alguma coisa pra eu poder trigar, né? Ligar uma luz, ligar um ventilador, e os sensores é mais pra saber como é que tá a situação aqui em casa. Eu acho que o último que eu comprei, que eu mais curti, que a gente pode falar um pouquinho depois, foi o sensor de presença, né? É diferente de sensor de movimento, aquele sensor que detecta que você tá ali mesmo, em vez de simplesmente detectar que você se movimentou. Isso é da hora pra caramba. E você, cara, o que você tem por aí? Ixi, cara, eu acho que eu tenho a maioria. E se não tenho, depois desse podcast eu vou provavelmente comprar pra testar. Eu gosto bastante de brincar com esses dispositivos e imaginar o que pode ser feito, né? Eu fiz uma listinha aqui, não especificamente do que eu tenho, mas do que existe, só pra quem não conhece muito, ter ideia. Então começa com o básico, que são lâmpadas. Daí tem sensores de movimento, de contato, de vibração, de fumaça, temperatura, umidade e ocupação. Esses são os sensores que dá para usar para diversas automações. Tem também botões smart, por exemplo, você clica num botão e ele acende uma lâmpada, ou você clica num botão e toca uma música. Interruptores, que foi o que o Fabrício falou, em vez de você trocar as lâmpadas do seu cômodo, você pode simplesmente trocar o interruptor e as lâmpadas vão ser lâmpadas normais, você consegue controlar pelo seu celular ou automatizar. Tem também câmeras, cortinas, dispositivos diferentes como o Aqara Cube, o cubo da Aqara, a gente pode falar disso depois. Aquecedores, plug de tomada, fechaduras e campainha. Essa é a minha listinha aqui. Uma coisa que eu queria testar bastante, que eu ainda não tive a oportunidade, é fechadura. Tem uma fechadura da Aqara. Muita coisa que eu compro é da Aqara. Eu curto pra caramba os produtos da empresa, né? E eles têm uma fechadura compatível com acho que é Home Keys, né, cara? Que é basicamente utilizar o seu iPhone, seu Apple Watch como chave pra entrar na sua casa. Só que, infelizmente, essas fechaduras não são compatíveis com a minha porta.
porta. Minha porta teria que ser um pouquinho mais grossa para que ele funcionasse certinho. Então eu tô na busca aí de um desses dispositivos que funcione. Mas, falando um pouquinho de interruptor e luzes, acho legal explicar um pouquinho por que eu escolhi entre um e outro, né? Porque interruptor ele é bem mais complicado de você instalar. A luz é só você girar no bocal, né? Só que é aquele negócio, quando você tem um interruptor de luz, você ainda tem o controle físico, né? Você ainda pode ir lá, apertar, e se você tem mais de uma pessoa morando na casa, isso é muito importante, porque nem sempre todo mundo tá 100% do tempo no celular, né? Com essas luzes inteligentes, na maioria das vezes você precisa controlar pelo aplicativo ou comprar um botão separado para você controlar ele direto. Uma das ideias de usar interruptor foi tornar acessível conseguir ligar e desligar fisicamente ou usar pelo celular. Acho que a regra de ouro é sempre ter uma forma de controlar como você já faz no dia a dia, né? Então, se uma pessoa chegar na sua casa e tentar usar as coisas, tem que ser intuitivo. Também, tudo tem que funcionar mesmo sem internet. Porque em muitos lugares a internet cai o tempo todo, ou pelo menos alguma vez por semana. E a frustração é enorme se tudo parar de funcionar. E casa inteligente, a ideia é ela te ajudar, né? Não te impedir de fazer alguma coisa. Porque dependendo da configuração que você faz, do setup que você tem, você pode complicar demais a sua casa e no fim das contas a única coisa que você queria fazer era acender uma luz. Então tem bastante planejamento para você montar a sua casa certinho quando tem esses dispositivos inteligentes, né? Sim, mais pra frente a gente vai falar de automações, com alguns exemplos desses dispositivos e o que daria pra fazer com cada um deles, e algumas ideias do que eu e o Fabrício já fizemos nas nossas respectivas casas. Uhum. Mas acho que antes dá pra falar de uma coisa interessante também, que são as cenas. Quais cenas você tem em casa, Fabrício? Ou talvez explica primeiro o que é uma cena. A cena basicamente é um conjunto de ações ou configurações que você deixa pré-definido. Então vamos supor um exemplo de cena muito legal, hora do filme, um nome doido aí, né? Essa cena hora do filme vai automaticamente ligar a sua TV, mudar a cor da sua luz, fechar uma cortina, tudo do mesmo tempo, em vez de você ter que ir em cada dispositivo e controlar. Então pensa na cena como um conjunto de ações que você pode executar num toque só. É basicamente isso, né? E é engraçado você falar dessa sua cena, porque eu tenho uma muito parecida. Tem uma cena que chama cinema. Aqui no meu escritório também tem um sofá-cama, uma TV, né? Daí, na verdade, tem duas cenas aqui que a gente troca entre elas. Uma que chama trabalho. Então, a trabalho, ela abre a cortina um certo ponto aqui, acende a luz na configuração da luz que a gente gosta de intensidade, né? E o modo cinema é o oposto. Então, ele apaga a luz principal, ele acende um filete de LED numa cor mais ambiente, assim, igual uma cor de luz de cinema quando você entra na sessão. Liga a TV, não lembro se já abre no Netflix, acho que só liga a TV e fecha a cortina. Então, essa eu acho muito prático. Da hora. Eu criei algumas cenas, eu tenho 3 aqui na real, então 2 é relacionado à TV. Então a minha TV ela é compatível com HomeKit, a gente vai falar um pouquinho das plataformas depois, mas eu consigo mudar o input, né? Tipo, consigo colocar aqui para ela ligar no HDMI 1 ou no HDMI 2. Então eu tenho uma cena que se chama mudar para Apple TV. Então sempre que eu quero assistir alguma coisa, eu só peço para Siri mudar para Apple TV, ele já configura tudo certinho. E outra cena que se chama mudar para PlayStation. Então quando eu quero jogar alguma coisa, já muda automático, sem eu precisar pegar o controle, mudar o input lá, ele já faz isso sozinho. E por último, eu tenho uma cena que é quando eu vou gravar alguma coisa pro canal. Então quando eu ativo ela, liga algumas luzes que tem aqui no escritório e ele fecha a cortina também. Já deixa tudo no esquema. E quando eu toco nela de novo, ele faz o inverso. Abre a cortina e desativa as luzes. Então... E é engraçado que a gente nem compartilhou um com o outro essas cenas, mas eu tenho cenas muito parecidas também. Cena pra ligar o PlayStation ou Apple TV, a mesma coisa. Mas são essas coisinhas que facilitam no dia a dia, né? Tipo, é mó tempo, pelo menos no meu controle é meio chatinho. A TV é da LG, ele tem aquele Magic Remote, que é meio que um mouse no ar ali. Você vai mexendo assim. E é meio chatinho, você aperta o input, aí você tem que ir lá, caçar o HDMI lá e dar o Enter. Aqui não, eu só peço pra Siri ou já tenho na minha Control Center direto, só toco, ele já troca rapidinho. Então, ele realmente salva um tempinho. Uma das vantagens de ter essas cenas,
Aí tudo vai depender da plataforma que você tá, né? Que a gente vai falar já, mas na plataforma da Apple, por exemplo, é que você cria a cena e ela também fica disponível na Apple TV. Então, uma das formas de você ativar a cena é na própria Apple TV, o que torna útil, porque daí você pode usar só o controle da Apple TV e não o controle da TV e da Apple TV. Outra forma é pela voz, então você pode usar a Siri, você pode usar a Alexa, você pode usar o Google Assistant, acho que esse é o nome, né? Google Assistant. O que for mais conveniente. O importante é você não precisa se forçar a usar de tal forma. Usa que for fácil, porque é pra ser fácil, é pra te ajudar e não você ter que mudar sua rotina pra se adaptar àquele negócio. Uhum. É aquele negócio, né? Você cria cenas pra resolver um problema, não cria cenas pra arranjar um problema pra resolver. Então, eu sempre crio cena quando eu vejo que, putz, isso aqui é muito chato de ficar ativando sozinho, deixa eu criar alguma coisinha aqui que vai salvar um tempinho pra mim. Então, realmente, é feito pra te ajudar e não pra complicar a sua vida, né? Exatamente. Aqui em casa, a maioria das cenas que eu tenho ou mexe com cortina ou com luzes, assim. Porque como eu tenho lâmpadas smart, né? Então eu consigo setar a intensidade da cor ou a cor de cada uma individualmente. Essa é uma das vantagens de ter lâmpada em vez de interruptor. Só que daí você precisa de muito mais lâmpada, fica um pouco mais caro. Mas daí eu tenho cenas para a hora do jantar, cenas para a hora do cinema, cenas para a luz mais forte, mais fraca. Tem uma série de variações, assim. Ah, legal, cara. Isso que você falou é muito real, né? Essa parte de luzes, você conseguir alterar a cor, intensidade, é algo que a gente normalmente não tem em interruptor, né? Interruptor, no máximo, se você tiver um dimmer, você consegue alterar a intensidade, mas você não consegue alterar a cor pra usar numa cena, alguma automação assim. Então tem pontos positivos de usar uma lâmpada inteligente do que um interruptor inteligente, né? Sim. E na verdade o dimmer é uma coisa que não tem muito no Brasil, né? Uhum. É difícil encontrar por aqui. Quando eu mudei pra Holanda, eu percebi que eles têm o dimmer, mas analógico mesmo, sabe? Não é smart, é só... Você gira tipo um botãozinho que gira assim, e ele controla a luz. Eu fiquei pensando porque a gente não tem isso no Brasil. Talvez porque a gente tem bastante luz já, os dias são maiores, né? Não sei. Então. Ou pelo preço, talvez seja mais caro. Uhum. Eu fico pensando que, tipo, se a gente fosse implementar algo pra uma luz colorida, né? Uma luz RGB, no próprio interruptor ia ter que sair um fio de dado, né? Porque a gente tem os fios de energia só, que liga e desliga. Pra gente controlar com alguma informação, ia ter que ter mais um fio passando até aquela lâmpada pra você controlar de maneira que você tenha essa mudança de cor, né? A não ser que seja sem fio, aí tudo bem. Mas se for algo padrão, assim, teria que ter mais um fiozinho ali na parede pra passar esses dados pra lá. Daqui a pouco a gente pode falar também sobre algumas marcas, assim, que a gente já testou e recomenda, porque tem algumas pessoas que caem na cilada de comprar aquelas lâmpadas que trocam de cor no Mercado Livre, que vem com um controlinho, assim, né? Uhum. Aquilo você jamais vai integrar numa casa inteligente. Exato. E aí cai de novo naquele negócio, né? Você não necessariamente conectou, né? Putz, comprei uma lâmpada que muda de cor e sua casa não virou conectada, porque você ainda tá tendo... Na verdade, desculpa, não virou uma casa inteligente, porque você ainda tem que controlar de alguma maneira. Você ainda tá apertando um botão, não é automático. Ele se torna automático a partir do momento que você integra com outras coisas. Né? Sim, e ao mesmo tempo que nem tudo precisa ser automático. Então, acho que o ponto-chave é você diferenciar quais coisas vão te ajudar e quais coisas estão boas do jeito que estão e você tem que apenas continuar usando. Um exemplo legal disso aí é que eu comprei uma vasilha de água para meus cachorros que enche a água automaticamente. Só que não tem Wi-Fi, não tem Zigbee, não é conectado à energia, é literalmente uma boia que tem ali dentro que abre e fecha a partir do nível da água. Então, entre aspas, é um negócio inteligente porque tá ali resolvendo um problema, entre aspas, também da minha vida. Mas não necessariamente eu precisei automatizar alguma coisa. É algo que já consegue deixar pelo menos meus cachorros com água sempre 100% do tempo. Não, tem um exemplo bem popular também. Quando eu era criança, você ia pra casa de algumas pessoas, e eu acho que talvez até em casa tinha também, um timer pra árvore de Natal no fim do ano. Você já viu isso? Já. Que ele acendia e apagava no horário específico, ou simplesmente tinha um timer que ficava 1 hora acesa e depois apagava. É outro esquema também, né? O próprio dispositivo já controla ali, sem conectar nada. Era o começo das casas inteligentes, bem no começo. Exatamente, cara.
Então agora que a gente falou um pouquinho de cenas, tem algo que muita gente também se confunde e acha que é a mesma coisa, que são automações. As automações são algo... é uma coisinha um pouquinho diferente. Então, enquanto a cena a gente agrupa vários dispositivos pra gente controlar de uma maneira, de uma vez só, né? As automações, elas são criadas pra funcionar por si só, como se fosse um ser ali que tá rodando alguma coisa que vai ajudar no seu dia a dia. Tem alguns exemplos, né? Sei lá, por exemplo, acender uma luz da cozinha ou do banheiro quando tem alguma ocupação, mandar o robô aspirador limpar uma cozinha quando você pressiona um botão e por aí vai. E, cara, quais automações, assim, que você lembra que você tem que... Essa ideia do botão que traz o robô aspirador pra limpar foi uma das últimas que eu fiz aqui em casa e é muito prático. Então, um cômodo que a gente sempre precisa ficar limpando é a cozinha, até porque, não sei, faz fritura, pão, um pedaço de pão que vai pro chão e tal. Simplesmente tem um botão perto da cozinha. Quando eu clico nele, o robô já sabe que ele tem que vir limpar a cozinha, usando uma intensidade específica do aspirador dele, com ou sem a função de passar pano, né? Isso dá pra configurar também. E, ao mesmo tempo, se eu clicar no botão de novo e ele já estiver limpando, ele volta pra base dele carregar. Porque às vezes você clicou por acidente ou simplesmente mudou de ideia. Não vou limpar agora porque vai fazer muito barulho aqui em casa e eu quero ver TV. Essa eu acho uma automação muito bacana. E tem uma outra bem bacana. No começo do episódio você falou de fechaduras, né? Eu tenho uma fechadura inteligente aqui em casa, que ela é no formato retrofit. O que é retrofit? Você não precisa modificar a sua porta para colocar essa fechadura inteligente. Então, como que ela é basicamente? Você coloca... É um dispositivo, né? Que você coloca por cima da sua chave, com a sua chave inserida na fechadura. E esse dispositivo tem um motorzinho que vai girar para um lado ou para o outro para trancar ou destrancar. Então, é bem bacana porque você não precisa modificar nada na sua porta. Até se você mora de aluguel, então é perfeito para isso. No meu caso, eu moro de aluguel, então as fechaduras mais legais eu não posso ter, mas essa já me atende bastante. E onde a automação se encaixa nisso, né? Vou trazer o exemplo da automação que eu tenho. Toda vez que eu fecho a porta, eu posso trancar manualmente, porque ela tem um tecladinho para fora, assim, que eu aperto o botão e ela tranca. Mas, como eu sou esquecido e também eu não confio que todo mundo vai trancar, tem um sensor de contato do lado de dentro da porta e toda vez que ele fecha, roda uma automação para mandar a fechadura trancar. Então assim eu garanto que toda vez que a porta fechar, vai trancar. Boa, da hora, cara. E falando de algumas automações que eu tenho aqui, né? A grande maioria delas são relacionadas à iluminação, mas eu tenho automação também pra cortina que eu tenho aqui no quarto, né? Então, sempre que tem o nascer do sol, então independente se é 5h10 da manhã, 5h30, 6 horas da manhã, o nascer do sol daquele dia, a cortina vai abrir, e no pôr do sol a mesma coisa. Se o pôr do sol for 7 da noite, 6h30 da tarde ali, ele fecha sozinho. E a mesma coisa quando eu vou sair de casa. Na hora que eu saio de casa, a cortina fecha sozinho, na hora que eu chego, abre sozinho. As automações com iluminação, eu coloquei onde geralmente tem um corredor ou algum lugar que eu sempre passo. Vamos supor que eu tenho um corredor de um quarto pro outro, tem uma luz ali, eu não quero ter que ficar ligando e desligando a luz. Tem um sensor de movimento que sabe quando eu passei e ele liga a luz automático. Depois de 1 minuto, né, ele desliga sozinho. Como eu tô só passando no lugar, tudo bem se ele desligar rapidinho. Então, eu tenho bastante coisa relacionada à automação de iluminação. Inclusive, eu uso automação para criar interruptor paralelo, que é aquele esquema, né? Você pode ligar e desligar a luz em um interruptor ou em outro, vai controlar a mesma luz. É difícil a gente achar interruptor smart que já tem o paralelo. Então, eu consigo tirar esse paralelo físico e criar um paralelo virtual a partir da automação. E o bom disso também é que você não precisa passar outro fio. Você pode até fazer paralelo entre 2 quartos que estão em lugares totalmente opostos da sua casa. E tudo isso criando esse paralelo virtual, né? E antes de começar a gravar esse podcast, eu pedi alguns feedbacks para as pessoas ao meu redor aqui sobre o que eu deveria falar. Me pediram para não falar muito sobre luz e focar mais em algumas coisas diferentes, né? Porque acho que luz é o que o pessoal mais já conhece, né? Tem noção do que dá para fazer. Uhum. Daí eu tentei pensar nos que eu tenho aqui que não são sobre luz. Que não são muitos porque realmente luz é o mais útil. E tem um muito bacana, que aqui em casa eu tenho sensor de contato em todas as janelas, né? Porque eu tenho um gato e somos bem paranoicos com ela querer pular da janela. Então tem um botão perto da porta da frente, perto da porta que a gente sai de casa. E se eu clicar nele, ele vai checar se as janelas estão fechadas ou abertas e vai anunciar no meu HomePod uma frase do tipo
janelas da sala estão abertas, ou janela do quarto tá aberta. Isso é bem bacana, que daí você não precisa voltar e checar uma por uma, até porque tem algumas que ficam atrás de cortina, então você tem que abrir a cortina, que aliás é um bom ponto. A cortina Smart, ela é legal, mas você depende da velocidade do motor. Porque quando é manual, você pode puxar a cordinha ali rapidinho e abre rapidinho, né? Agora a Smart, você clica no botão e tem que esperar ele abrir. É um pouco lento, pelo menos aqui de casa, não sei a sua. E eu achei legal você falar isso dos sensores de contato da janela, porque eu tive a mesma ideia, cara. Eu ainda não fiz, porque ainda preciso de mais alguns sensores. Mas a ideia é que, tipo, na hora que eu for dormir, eu quero ter certeza que eu fechei tudo. Às vezes eu esqueço, cara. A cortina aqui tá fechada e a janela atrás tá aberta. Como tá de noite, eu não vejo iluminação entrando. Então, às vezes eu esqueço. Então, eu queria criar uma automação que fizesse exatamente isso. Ver se todas as janelas estão fechadas e me mandasse uma mensagem. Legal saber que você já fez isso aí. Bom que funciona, né? Cara, é muito útil, muito útil. Da hora. Outra automação que eu fiz, que eu achei bem legal, que tá me salvando a pele um pouco, foi uma automação que eu fiz com sensor de contato. Basicamente, eu coloquei um sensor de contato dentro da caixa de correio. Então, toda vez que o carteiro vem e deixa alguma conta pra pagar, uma conta de luz, alguma coisa, a tampinha da caixa de correio abre e o sensor de contato sabe que aconteceu alguma coisa e me manda uma notificação. Pode parecer que não é uma automação, porque a gente não tá controlando vários dispositivos ao mesmo tempo, mas agora pelo menos eu não esqueço de olhar a caixinha de correio, que é algo que eu nunca faço. Pô, um monte de conta eu já recebo no e-mail. É inteligente, a sua casa tá te dizendo que algo aconteceu, não tá te dizendo que o carteiro deixou uma carta lá. Exatamente. Que é algo que eu queria fazer aqui em casa também, mas como eu moro em prédio, não consegui pensar numa maneira ainda do conector do sensor lá da caixa de correio chegar o sinal em casa. Teria que ser pela internet e tal, mas daí coisas pela internet precisam de bateria, né? E não tem uma tomada na caixa de correio, então acho que essa vai ficar pra próxima. Começar a colocar um monte de repetidor Zigbee, né? Um monte de repetidor até chegar na caixa de correio lá, também não é... Vou passar na casa de vizinho por vizinho, assim. Posso deixar um pendrive plugado aí? Genial, cara. Mas essa é uma automação muito boa e funciona muito bem. Sempre que tem alguma coisa, eu recebo uma notificação direta no celular, e como é no HomeKit, eu recebo no relógio. Onde eu tiver, eu sei que aconteceu alguma coisa. Eu só vou lá, pego o que tem lá e já era. É uma automação bem interessante aí. Tá? Bacana. Tem mais uma que é bem legal pra quem mora em apartamento, que muitos apartamentos, os banheiros não tem janela, né? Então, você vive por base de exaustor. O exaustor é um botãozinho na parede ali, né? Então, como é um botão, você pode substituir por um Smart também. E uma automação legal de fazer é sempre que a umidade ficar acima de 50%, esse valor você pode escolher, liga o exaustor automaticamente, e quando ficar abaixo de 50%, desliga automaticamente. Para isso, você vai precisar desse interruptor Smart, um sensor de umidade e acho que só, né? É basicamente isso. Algo bem simples, mas que te ajuda no dia a dia, assim. Ligar ou desligar um botão é algo simples? Mas você não precisa fazer nesse caso, né? Então, por que fazer algo que você não precisa fazer? E ainda tem um bônus de você não esquecer ligado, porque ele vai desligar sozinho pra você. É nesses momentos que, tipo, a casa inteligente, ela parece que gasta mais energia, porque você tem tanta coisa conectada, mas ao mesmo tempo a casa vai garantir que você não tem um ventilador ligado que você esqueceu, uma lâmpada ligada que você esqueceu, um exaustor ligado. Tem umas coisinhas aí que, na verdade, você gasta um pouquinho ali pra ter esses dispositivos, mas que no final você ganha isso de volta com conta de energia, conta de água e por aí vai. E agora a gente vai trazer também um pouquinho da onde a mágica acontece. Então, aonde roda a automação? Aonde você insere os dispositivos quando você compra? Acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que a nossa opinião é um pouco tendenciosa, porque a gente usa a plataforma da Apple HomeKit. Então, tudo que a gente controla no nosso celular é pelo aplicativo Apple Home. Vamos trazer por que a gente escolheu essa plataforma e por que não as outras. Mas também vamos trazer os benefícios das outras, que no caso do Brasil, acho que o principal para você não usar as coisas da Apple é o preço. Tudo é mais barato das marcas, então você pode economizar bastante se você não for pro lado da Apple. E falando um pouquinho das plataformas, né, a gente vai começar a contar um pouco do Apple HomeKit, do que é. Então, o HomeKit não é a Siri, ele é bem mais que isso, ele é toda uma plataforma de automação residencial e de dispositivos inteligentes. Então, ele consegue fazer todo esse controle do que tá ligado, do que tá desligado, do que, sei lá, se seu sensor tá dizendo que tem 50% de bateria ou 50% de umidade. Então, ele é responsável por consolidar essas informações e distribuir isso para os seus dispositivos.
Então, pro seu iPhone, pra sua Apple TV, pro seu iPad, pro seu Mac. Então, ele é uma plataforma. Ele é usado para você construir coisas em cima dele. Tanto automações, aplicativos e por aí vai. Tanto que o HomeKit, ele tem um aplicativo construído em cima dele que é o Apple Home, né, cara? Que é o aplicativo de casa onde você controla tudo. Mas outras fabricantes também podem construir em cima dessa plataforma, desse protocolo. Então, a Eve tem aplicativo para isso, tem aplicativos de terceiro também muito legais, com até automações mais poderosas que da própria Apple, que você consegue construir em cima do HomeKit e fazer essas mudanças. Mas no fim das contas, de maneira mais direta, assim, o que você teria que fazer na plataforma da Apple para adicionar seus dispositivos? Você tendo um iPhone, um iPad ou um Mac, você abre o aplicativo da Apple Home, clica em adicionar. Os dispositivos HomeKit, eles vêm com um QR Code na caixa ou no próprio dispositivo. Você escaneia e pronto, ele tá dentro do aplicativo e você já consegue controlar. E muitas das vezes, quando o dispositivo já é nativamente compatível com o HomeKit, você não precisa nem baixar aplicativo de terceiro, né, cara? Ele já funciona direto ali no Apple Home ali. Então, você não tem aquele monte de aplicativo para você baixar para controlar cada dispositivo diferente. Sim, eu acho que a gente pode explicar também um pouquinho de por que a gente usa essa plataforma. No meu caso, eu vou dizer o que me motiva. Primeiro porque o meu ambiente aqui é todo Apple, então tudo funciona melhor quando você usa tudo de uma não fabricante, né? Mas o ambiente da mesma marca, assim. Você previne de ter conflitos de comunicar coisa do Google com coisa da Apple, mas principalmente porque hoje em dia a Apple tá bem mais avançada em questão da infraestrutura ser mais robusta, a facilidade como você faz automações, a facilidade de adicionar os dispositivos, a facilidade de uso. Para vocês terem uma ideia, na casa dos meus pais, eu preferi colocar tudo HomeKit, mesmo sendo no Brasil, que eu sei que as coisas são mais caras, porque é infinitamente mais fácil deles saberem usar do que a plataforma da Alexa ou do Google. E um outro ponto muito importante também é um fundamento que você tem que ter quando cria a sua casa inteligente, é que ela não pode depender da internet. Porque você sabe que a internet não é você não tá no controle dela. Ela pode cair, ela pode estar lenta, mil coisas podem acontecer. E o HomeKit é inteiramente offline, então tudo vai funcionar instantâneo, ou no mínimo vai depender da velocidade do seu roteador, né? Então, se você tem um roteador só para uma casa, não sei, de 300 metros quadrados, provavelmente vai ficar muito ruim, mas se você tem uma rede mesh, que é basicamente um roteador e uma espécie de repetidor, mas não é repetidor, isso já ajuda bastante a todas as partes da casa estarem conectadas. E uma coisa que você comentou, né, que tipo, o HomeKit é offline, isso não significa que você não consegue acessar e controlar seu dispositivo se você estiver fora da rede, porque se você tiver um hub, por exemplo, um Apple TV, um iPad, um HomePod, os dispositivos são expostos pela sua conta da Apple, então tá tudo ali encriptado, tudo certinho, e isso vai ser exposto na nuvem pela própria Apple. Então você consegue acessar seus dispositivos se você estiver longe da sua casa. Mas quando você tá na sua casa, ele vai funcionar pela rede. Então se cair sua internet, a única coisa que você precisa é que seu roteador esteja ligado, né? Então ele vai funcionar normalmente. E uma parte que está se tornando muito importante nos últimos tempos são os assistentes pessoais. Então, Alexa, Siri, Google Assistant, né? Acho que essas são as mais famosas, não sei se tem alguma surgindo aí recentemente. Mas que é basicamente você fazer comandos por voz e elas realizam esse comando para você. Então, você pode perguntar qual a previsão do tempo, pode pedir para trocar uma música, pode pedir para acender ou apagar uma luz, pode inclusive pedir para ativar ou desativar uma cena, que é algo bem legal também. E falando um pouquinho da Siri, cara, sendo bem sincero, apesar de eu ter escolhido o Apple HomeKit como minha plataforma principal, eu não gosto da Siri, cara. Primeiro porque ela em português ela é bem limitada, ela não consegue me entender direito, e inclusive se eu usar ela em inglês ela me entende mais do que eu usando em português, o que é bizarro. Claro que o português ele é tipo super complexo, tem vários sotaques e tudo mais, mas a Siri ela realmente não me dá tanta flexibilidade como, por exemplo, uma Alexa ou um Google Assistant, né? Minha mãe acho que ela tem uma Alexa, se eu não me engano, usa só para comando de voz, então não tem nenhum dispositivo sendo controlado, mas dá para perceber que a resposta é muito mais convincente de uma assistente, né? A Siri, às vezes ela simplesmente trava, às vezes ela não responde, às vezes ela responde uma coisa total diferente. Cara, até minha avó tem uma Alexa. Eu acho que no Brasil, em português
português, assim, a Alexa é que melhor funciona. Eu acho que o do Google é mais inteligente, mas a Alexa parece que ela prevê mais os nossos próprios erros falando, sabe? Então, é engraçado porque às vezes eu ouço a minha avó conversando e é mais ou menos assim. Ela fala, Alexa, bom dia, todos os dias, como se fosse uma pessoa que mora junto com ela. Daí a Alexa dá bom dia e conta um fato interessante sobre aquele dia. Daí a minha avó pede, me fale mais sobre esse fato, né? Porque acho que a Alexa sugere pra ela pra perguntar mais sobre isso. Daí a Alexa fala, daí ela responde ainda, Alexa, obrigado. Da hora, cara, da hora. E o da hora, cara, disso é que isso foi uma coisa que minha mãe falou também. Ela fala que a Siri é muito mal educada, porque ela não responde tão bem quanto a Alexa, sabe? Oi, gente, eu ia falar para vocês um pouco das experiências que eu tenho com a Siri e a Alexa. Bom, a Siri eu posso definir ela como uma pessoa de cidade grande, né? Sempre com pressa, na correria, não dá muita atenção, responde muito rápido. A Alexa não. A Alexa é aquela pessoa do interior, que tem todo o tempo do mundo, que vai conversando e não vê a hora passar. Então, quando eu faço alguma pergunta para a Siri, ela é sempre muito seca. Ela responde só realmente ali o que você pergunta e ponto. A Alexa não. A Alexa ela já é mais animada. Você fala um bom dia, ela já responde com outra coisa e emenda e quer contar piada, entendeu? É a amiga animada que quer conversar. Então, assim, se você se sente muito sozinho, é carente, a Alexa é uma boa opção. É isso, gente. E aí, Siri? Alexa, boa noite. Obrigada. Espero que a sua noite seja ótima. Enquanto a Siri, se eu falar boa noite pra ela, ela só vai dizer boa noite. Alexa. É isso. Essa é a minha experiência que eu tenho com essas duas amigas virtuais. Então, realmente, a Amazon fez, tipo, um trampo muito bom com a Alexa, dando essas respostas, essas opções para o usuário, né? Então, como usuário de Apple HomeKit, eu gostaria que a Alexa estivesse no lugar da Siri, porque a Siri, sem condição, cara. Eu uso pouquíssimo. Sim, sim. Eu acho que eu só uso a Siri hoje em dia por causa que eu tenho os HomePods como o sistema de som principal da casa, né? Integra muito bem, assim, muito, muito bem pra você tocar em todos os cômodos. Eu tenho um HomePod original que ele vira tipo o home theater da Apple TV, então é difícil substituir com a mesma qualidade, assim. A Alexa é boa, mas essas integrações, tirando a parte da voz, não são tão boas, assim. Eu torço por um dia a Siri vai chegar lá, assim. Mas vai demorar, tenho certeza. Não. Todo ano vem novidade de iPhone, mas nem todo ano vem novidade da Siri. Isso me deixou um pouco triste. Eu não sei, isso foi de coisas que eu vi tanto no Twitter quanto em outros blogs e lugares que falam sobre coisas da Apple, né? Parece que a Siri não foi tão bem planejada assim como uma assistente de voz, sabe? Um assistente virtual ali. Era mais pra fazer coisas comuns, como, coloca um evento no meu calendário, me lembre de fazer tal coisa. Coisas que são fáceis de entender, né? Não é igual a Alexa que tem, um contexto gigantesco. Você instala, acho que, aplicativos na Alexa, né? Pra você jogar. Eu acho da hora o Show do Milhão. Tem um aplicativo pra Alexa do Show do Milhão que eu acho que até a voz do Silvio Santos que faz as perguntas lá e você responde. Eu achei muito da hora, cara. E isso a gente não tem na Siri, né? É como se fosse uma plataforma total fechada que não tem esse tipo de integração pra gente aproveitar. Claro, dá pra gente usar com os shortcuts, né? Você consegue fazer a Siri dizer alguma coisa, mas é uma gambiarra, não é algo nativo do sistema. Pra quem não sabe, o iPhone agora tem um aplicativo que chama Atalhos, em português. Nele, todos os atalhos que você cria, você também consegue acessar pela Siri. Então, se você criar um atalho que, por exemplo, ele vai te dizer bom dia, ele vai dizer o que tá no seu calendário para aquele dia, vai tocar uma música na sala e vai, no meu caso aqui, por exemplo, setar a temperatura do banheiro pra tanto, pra quando eu for lá escovar o dente, tá quentinho. Inclusive, se você que estiver ouvindo não conhecer, quiser conhecer esse aplicativo Atalhos, tem um vídeo lá no canal explicando tudo que você consegue automatizar, como você consegue usar as opções lá, né? Então, quem sabe até eu trago mais vídeos no futuro sobre isso aí. Lembrando, o nome do canal é Descomplicando Tech, né, Fabrício? Isso aí, vai estar na descrição e é só procurar lá no YouTube Descomplicando Tech, é o primeiro resultado. Eu procurei esses dias lá e apareceu em primeiro, então é só procurar esse carinha que você acha lá. E como eu e o Fabrício temos mais intimidade com a plataforma da Apple, eu resolvi também trazer a opinião de outros amigos que usam plataformas diferentes para trazer a experiência deles, né? Porque eu sei um pouquinho sobre a Alexa e um pouquinho sobre a plataforma do Google, mas nada melhor do que falar com quem entende, né? Com quem tá usando aquilo no dia a dia. Fala galera, bom dia, meu nome é Cláudio, eu uso Alexa
Comecei na pandemia, em casa, sem muito o que fazer, tava com ideias de automatizar minha casa. Comecei com uma Echo Dot. Eu achava que a escolha foi mais pela questão que eu achava a voz dela melhor que do Google, que eu achava que era muito robotizada. E também achei melhor a parte de configuração e criação de rotinas, né? Bem mais simplificado e mais fácil de fazer. Hoje eu tenho basicamente uma Alexa em cada cômodo da minha casa, né, controlando desde ar-condicionado, a luz elétrica, cafeteira. Então, tem sido uma experiência bem legal e dificilmente trocaria hoje por Google, por exemplo. E falando um pouquinho da plataforma da Alexa, né? Essa plataforma que a gente tem da Amazon, um dos grandes pontos positivos é que a grande parte, se não a maioria dos dispositivos que a gente tem disponível no mercado é compatível com a Alexa e são bem baratos, né? Então, você não tem esse problema do HomeKit em que as coisas são mais caras e não é todo dispositivo que aceita. A Alexa, realmente, você consegue uma flexibilidade muito maior, né? Inclusive, eu acho que é compatível com mais dispositivos, né, cara? Eu acho que robô aspirador, por exemplo, é nativamente compatível com a Alexa, né? Sim, mano. Eu desconheço um dispositivo smart que ele seja compatível com as outras e não com a Alexa. Qualquer dispositivo que você compra na AliExpress, muito provavelmente vai ser compatível com a Alexa. O que é ótimo, né? Tipo, diminui a faixa de preço ali pra você começar a construir sua casa inteligente. Então você não precisa gastar rios de dinheiro pra resolver algum problema que a casa inteligente consegue te auxiliar. Isso é legal pra caramba. E a mesma coisa com os dispositivos da Google, né? Geralmente, os que são compatíveis com a Alexa também são compatíveis com o Google Home, Google Assistant, e são bem mais baratos. Mas aí agora tem algumas diferenças, né? Sobre a automação, tanto da Alexa quanto do Google Home. Mas nem tudo são flores. Existe um motivo pra gente ter optado pelo HomeKit. E esse motivo vem principalmente agora, que se você for pra parte de automações na Alexa e no Google, é bem ruinzinho. Então, na Alexa é menos pior, assim. Tem as rotinas, que são basicamente, se isso acontecer, faça isso. Ou faça isso quando eu fizer isso. Na verdade, esse script é meio que pra tudo em automação. Mas na Alexa chama como rotinas. Funciona, mas não é tão flexível, assim. Não tem como você customizar muito. Quando você começar a criar suas automações, você vai ver quais são suas necessidades e provavelmente na plataforma da Alexa você vai sentir falta de ter alguns valores para deixar a sua automação mais rica, assim. Na Google, eu já desconheço se tem automações. Eu sei que eles vieram prometendo isso há muito tempo, mas eu não vi funcionando ainda. Então, eu acho que tem rotinas muito básicas de bom dia, de boa noite, mas não tem uma que você consiga criar por conta própria, assim, bem mais rica. Se tiver, eu vou colocar aqui depois o áudio de algum amigo meu comentando a respeito. E você comentando da Google, eu lembrei de um comentário que um dos inscritos lá do canal deixou pra mim quando eu fiz um vídeo falando do HomeKit, que é, putz, o HomeKit tem muito mais opções de automação do que eu tenho aqui no meu Google Home. Eu não sabia, né? Eu só fiz o vídeo dizendo, ó, o HomeKit tem isso aqui, e aí eu pedi pra galera comentar se realmente tinha essas diferenças, e realmente tem. Não sei se nos últimos anos aí a Google tem melhorado ou se parou um pouquinho no tempo aí quanto às automações. Fala galera, eu sou o Edu. Aqui em casa a gente é uma família Google. Desde o lançamento do Google Home a gente tem e desde então todos os cômodos da casa têm Google Home. A gente usa a automação de acender as luzes, ligar e desligar a televisão e tocar mídias na TV. A gente pede para tocar vídeos para as crianças, a gente pede para tocar música, a gente pede para abrir alguma coisa no Netflix. E também usa para colocar música para as crianças dormirem. Valeu, um abraço. Daí uma pergunta que você pode estar se fazendo agora é, se eu tiver um Android, então eu tô basicamente preso às automações da Alexa e da Google? A resposta é não, mas talvez fique um pouco mais complexo de começar, assim. Acho que você deveria começar realmente ou com a Alexa ou com o Google, e depois, conforme você for pegando mais experiência, daí você pode partir para plataformas mais abertas, assim. Uma delas, que eu uso aqui em casa, chama Home Assistant. É uma plataforma criada não por uma marca específica, uma grande empresa, mas pela comunidade
comunidade, se eu não me engano é de código aberto, e nela você integra, acho que basicamente qualquer produto de qualquer empresa. É muito, muito flexível. Inclusive, tudo que é compatível com o HomeKit dá para ser adicionado dentro do Home Assistant. A parte mais chatinha é como ter ele operando, assim, porque não dá para você ir numa loja e comprar. Então, você pode rodar a plataforma, ou software, né? No seu Windows, no seu Mac, ou se você tiver um computadorzinho pequeno, um Raspberry Pi, você consegue instalar lá e rodar também. Eu recomendo essa opção para quem se sente mais confortável com tecnologia e está disposto a, assim, bater cabeça mais um pouco no começo, porque o motivo de eu usar o Home Assistant junto com o HomeKit é porque o Home Assistant me traz muito mais opções de automação. Então, é extremamente mais flexível. Por exemplo, essa parte, o exemplo que eu dei de automação, de anunciar quais janelas estão abertas ou fechadas, eu faço pelo Home Assistant, juntando um botão da marca Aqara e com os sensores também da marca Aqara, os sensores de contato, e anuncia no meu HomePod. Então, ele integra basicamente tudo de todo lugar. E já que você comentou do HomePod, né, acho que é a hora perfeita da gente começar a falar um pouquinho sobre hubs inteligentes, né? E acho que dá pra a gente fazer algumas distinções, né? Eu acho que talvez você até consiga me ajudar um pouquinho na parte da Alexa e do Google Home, mas no HomeKit a gente tem alguns hubs dedicados à plataforma HomeKit, como por exemplo o HomePod Mini, HomePod, Apple TV, o iPad também pode ser um hub HomeKit. Eu acredito que do lado da Alexa e do Google Home, Alexa a gente tem os Echoes, né? Acho que eles são hubs também, dependendo da versão que você compra. E o Google Home também. Alguns dispositivos da Google também funcionam como um hub inteligente ali, onde você consegue conectar dispositivos direto neles. Na verdade, a Alexa e o Google, eles funcionam de forma diferente. Então, como a gente estava falando de dependência sobre a internet, né? O hub da Alexa e da Google, pelo menos era assim. Pode ser que tenha mudado porque todo dia muda, né? Ele funciona na nuvem, então tudo roda no servidor da Google antes de vir para sua casa. Então, quando você cria uma automação, vai para o servidor. Sempre que um evento acontecer, por exemplo, aquele automação de fechou a porta, trancar a fechadura. O sensor de contato da porta informaria o servidor da Google que esse evento aconteceu e o servidor da Google mandaria o sinal, então, trancar a fechadura. Entendi. Então, realmente é um pouquinho diferente do HomeKit, né? O HomeKit, todo o processamento é feito on-device, né? Então, se você tem alguma automação, alguma coisa do gênero, ele vai acontecer no seu HomePod, na sua Apple TV, e isso não vai sair dali. Vai ser sempre no dispositivo e ele vai se comunicar com seus outros dispositivos inteligentes. Mas tem um outro nível de hub, que aí talvez a gente comece a ficar um pouquinho mais técnico aqui. A gente já tá, na verdade, né? Que são os hubs que vão conectar os seus dispositivos inteligentes somente. Então, por exemplo, a Aqara tem um hub, a Philips tem outro hub, acho que a Tuya, que é outra marca bem grande também em dispositivos chineses, tem um hub também. E geralmente eles são utilizados com a tecnologia Zigbee, que é muito parecida com Wi-Fi, só que dedicada a esses dispositivos inteligentes, né? Dispositivos que tenham baixo consumo de energia. Então, basicamente, o que acontece? Vamos supor que você tem um sensor de movimento. O sensor de movimento vai mandar informação para esse hub Zigbee, e desse hub ele vai mandar para sua plataforma HomeKit. Então, o processamento está sendo feito naquele hub e também, depois, se tiver outro processamento para fazer, outra automação, o seu hub HomeKit consegue executar. É um pouco confuso. Quando eu tava montando a minha casa inteligente, eu também fiquei super confuso de tipo, por que eu tenho dois hubs? Por que eu não conecto tudo na minha Apple TV, né? Se você tem dispositivos Wi-Fi, tranquilo, vai executar na sua rede ali. Mas a partir do momento que você começa a usar Bluetooth, talvez, eu acho que também tem alguns hubs, ou Zigbee, aí sim você precisa de um hub de terceiro para fechar essa comunicação, né? Vai traduzir essas informações do seu sensor pro Apple HomeKit. Acho que para exemplificar de uma forma mais fácil, dá para trazer o exemplo da Philips Hue, né? Então, a Philips Hue é uma das marcas mais famosas e conceituadas de lâmpadas inteligentes para as smart homes, né? E ela tem a bridge dela. E eu acho isso excelente e eu vou explicar por quê. Aqui em casa, todas as minhas lâmpadas são da Philips Hue e os interruptores são interruptores que não se ligam no cabeamento da casa. Então, eles são sem fio também, né? Você só cola na parede com uma fita 3M, fica bonitinho lá e tudo funciona. Qual é a parte legal? Tudo
tudo na minha casa pode ter pifado, assim. Apple TV pifou, caiu a internet. Pode até... o roteador pode pifar, sim, não tem problema. Se o hub da Philips Hue tiver na tomada funcionando, todas as luzes vão funcionar. Porque tudo se comunica com o hub antes de fazer qualquer coisa. Então, o interruptor manda o sinal pro hub, o hub manda o sinal pra lâmpada. A lâmpada também reage a isso, mas daí já diverge um pouco do tópico aqui. E isso é ótimo porque traz mais velocidade, não precisa passar pela Apple TV ou por lugar nenhum, né? Imagina se tudo que você fosse fazer tivesse que criar uma automação. Então, cliquei no botão X, acende a lâmpada Y. Cliquei no botão Y, acende a lâmpada X. Isso não é necessário, você pode simplesmente, no aplicativo da Philips Hue, dizer que aquele interruptor controla um quarto específico e esse quarto específico tem tais lâmpadas e toda a mágica acontece automaticamente. Esse é o setup que eu recomendo para quem está começando uma casa inteligente, porque, pela minha experiência, tudo vai funcionar mais rápido e vai ser muito estável. Eu acho que o único problema dos hubs aí vai variar bastante de cada marca, né? Mas, por exemplo, se você comprar um sensor da Acar, provavelmente você não vai conseguir parear ele com um hub da Philips. Você vai precisar de um hub da Acar. E se você tem uma lâmpada da Philips, provavelmente você não vai conseguir parear com o hub da Acar. Então você acaba, a partir do momento que você começa a juntar várias marcas, você acaba comprando vários hubs. Começa a ter uma rede um pouquinho mais caótica, né? E existe opções para corrigir isso aí, que acho que é interessante da gente comentar, que toca bastante nessa área de DIY, né? De faça você mesmo, que inclusive é algo que eu faço aqui em casa e que o Panta faz também, que é utilizar um adaptador Zigbee, que consegue se conectar com qualquer marca de qualquer dispositivo. Então, em vez de você comprar 4, 5 hubs, você compra dispositivo de várias marcas e consegue se conectar direto nesse adaptador. E isso habilita um monte de coisa, né, cara? Até mesmo no Home Assistant, você já vai ter tudo disponível ali para fazer as automações. Você consegue integrar com outras aplicações, outros programas e usar tudo num lugar só, em vez de ter que ter tudo espalhado na sua rede, né? Sim, eu acho que a forma mais fácil de visualizar isso é... Cada empresa tem o seu hub, mas eles têm em comum que todos usam o mesmo protocolo. O que é um protocolo? É um acordo de comunicação. Como acontece a comunicação do dispositivo pro hub. Como é o mesmo protocolo, por que não você ter o seu próprio hub, conectar tudo nele, né? Então é isso que o Fabrício tá trazendo. No meu caso específico, eu uso essa anteninha Zigbee, que é como se fosse um pendrive. Ele fica ligado no meu Home Assistant, que é a plataforma que a gente falou anteriormente. A maioria das minhas coisas Zigbee eu conecto no Home Assistant e de lá eu exponho pro HomeKit. Então o Home Assistant consegue expor pro HomeKit, porque ele é um hub, e de lá eu faço as minhas automações. Inclusive, dependendo do dispositivo que você comprar, vamos supor que você comprou uma tomada inteligente Zigbee que só é compatível com Alexa e com Google Home. Você consegue usar esse adaptador dependendo da plataforma, das aplicações, né, que você tiver ali. Você consegue expor ele pro HomeKit também. Então, do mesmo jeito que o Panta comentou beleza, eu tenho conectado esses dispositivos Zigbee no Home Assistant, o Home Assistant vai expor pro HomeKit. Então, você meio que tira essa limitação de compatibilidade, né? Então, meio que acaba com parte do problema do HomeKit, que é o preço, né? Para esses dispositivos Zigbee, isso facilita pra caramba. Claro que a manutenção já é um pouco mais complexa. Pra quem tá começando mesmo, eu não recomendo. Mas depois que você começa com casa inteligente também, você pega gosto, que é divertido pra caramba. Verdade. Acho que no final a gente pode dar algumas dicas de marcas, assim, pro pessoal comprar, se quiser algo mais avançado, ou se quiser algo que funciona, que a gente chama de plug and play, né? Você coloca e sai funcionando já. E antes de começar a gravação desse podcast, eu pedi lá no meu Instagram para as pessoas me mandarem perguntas do que elas têm curiosidades, assim, sobre casa inteligente. Uma das perguntas foi do Paulinho Moreira. Ele pediu alguns casos de automação top, assim, que não sejam só de ligar e apagar a luz. Eu acho que a gente já deu alguns exemplos bacanas aqui no começo do podcast, então vou dar isso como respondido. Mas vou trazer mais um aqui de última hora, que é uma automação que não tá funcionando legal aqui em casa, mas a ideia é boa. Então, aqui na minha casa, no corredor, indo pra porta da frente, tem uma areazinha que a gente deixa os tênis e tem um banquinho pra você sentar e colocar o tênis e tal, né? Eu queria uma forma de apenas acender a luz do corredor se eu tiver ali colocando o tênis, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei um sensor de vibração debaixo do banco pra quando você sentar no banco, ele detectar e acender a luz. Só que
Eu não sei se o sensor, se a sensibilidade dele não é o suficiente para detectar, mas às vezes funciona, às vezes só de eu passar no corredor andando, pisando um pouco mais forte, acende também. Então, ainda não tá 100%, mas fica aí a ideia que pelo menos é mais do que só acender e apagar a luz, tem um temperinho a mais. Boa. E acho que outra automação também que eu uso aqui em casa, também usando sensor de vibração, que primeiro que a minha máquina de lavar roupa não é inteligente, ela só lava roupa, então ela não conecta com nada. Só que eu sei que o último passo dela é a centrifugação, então eu coloquei um sensor de vibração para ele me notificar quando isso acontecer, porque aconteceu várias vezes de terminar a centrifugação e eu esqueci a roupa lá dentro da máquina de lavar. Então eu vou lá, agora eu sei, tem uma notificação que aparece no celular sempre, que eu preciso estender a roupa. Então é outra coisa que é um sensor te avisando de alguma coisa acontecendo na sua casa, né? Acho bem legal também de usar isso aí. Isso aí é problema de quem tem casa grande. Aqui em casa, a máquina de lavar roupa toca a musiquinha lá e todo mundo fica sabendo, até o vizinho. E também tem a pergunta do meu amigo Bruno Xará. Ele escreveu aqui: programar e montar o próprio Arduino. Ele colocou entre parênteses, automação sem Alexa. Boa, muito legal. Seguinte, Bruno, o Arduino ele é uma ótima ferramenta de IoT. Apesar de ser uma plaquinha de prototipagem, né? Na verdade, o chip do Arduino é o que você usaria em produção ali. Entre aspas, produção, né? Mas ele é uma ótima plaquinha de prototipagem para você fazer automação também. O Arduino, se eu não me engano, você tem diversas opções. Se eu não me engano, até Python deve dar para usar, dependendo do firmware que você faz o upload lá. Mas assim, cara, se um dia você quiser expor o seu Arduino para a internet, tem várias coisas sobre segurança que você precisaria ficar preocupado. Coisas que essas outras plataformas, como HomeKit, Alexa e Google Home, já resolveram. Então, seria legal, bastante legal para você testar como funciona. Então, ir lá, conectar os cabinhos ali, conectar com o sensor de movimento, aquele sensor de... Putz, como que é o nome? Eu usei bastante quando eu tava testando com o Arduino. Eu acho que é sensor de ultrassom, que ele consegue medir a distância com base nessa medição de som, né? Então, na hora que ele bate, ele consegue... Sonar? Tipo um sonar, só que mais barato. É bem esse esqueminha aí. Então, o Arduino é ótimo para você conhecer. Você consegue fazer a programação toda em C também. Só que aí chega aquele negócio, né? Putz, será que vale a pena você montar uma paginazinha web para já expor pela internet? Se você quiser usar na sua rede local, fechou. Fica ótimo. Mas pelo menos eu sou muito paranoico com segurança da informação. Então, eu tenho um medaço, assim, de expor uma porta no roteador, deixar aberto ali, porque é perigoso. É bastante perigoso. Mas pra aprender, é chique 10 também. Não acho ruim, não. Eu acho que é uma área da hora pra você desenvolver se você tiver a ambição de, por exemplo, trabalhar numa Philips Hue da vida ou numa Cara. Porque provavelmente se você entrar pra trabalhar lá, você vai mexer com o que ele já tem pronto ou até mesmo criar um novo produto. E daí vai ser do zero. Vai ser realmente pegar o hardware do zero, criar o software pra ele, implementar a camada de segurança. Então, se você tem curiosidade, manda ver, testa em casa e manda pra gente como for. Exatamente. Tem muito projetinho de Arduino legal, de casa inteligente. E acho que outra coisa interessante de falar também é que o Arduino ele é bem mais limitado que um Raspberry, por exemplo. Então você vai ter o limite ali de que você vai conseguir processar as coisas com alta velocidade. Então a partir do momento que você for colocando sensor, lâmpada, um monte de coisa ali, capaz de você chegar num limite que se você gastasse um pouquinho mais no Raspberry, você não teria. Mas assim, acho o Arduino da hora pra caramba. Dá pra fazer muita coisa interessante. E a minha sogra perguntou, tem como o dispositivo avisar a respeito de invasão? Então acho que ela quer saber a respeito de sistema de segurança para casa, onde você não contrata uma empresa, né? Você compra os dispositivos e coloca você mesmo. Isso é uma pergunta muito legal, que inclusive é algo que eu tô me aventurando agora para montar aqui em casa. E também, já plugando o canal de novo aqui, tem review de algumas sirenes que eu fiz lá no canal e tem coisa nova saindo também. Mas basicamente, como funciona um sistema de segurança, né? Você tem alguma coisa que vai detectar um perigo e alguma coisa que vai te avisar. A coisa que vai detectar o perigo pode ser um sensor de movimento, um sensor de contato na porta, né? Então, por exemplo, você tá dormindo, abriu a porta que não deveria abrir. Você quer que aquele sensor te avise que alguma coisa tá acontecendo. Por último, você tem essa segunda parte que eu comentei, que é algo que vai te avisar. Uma sirene, por exemplo. Hoje no mercado a gente tem coisa pra caramba, até dispositivos prontos que já tem uma sirene embutida. O hub da Car é um deles, que além de você conseguir conectar
os sensores diretamente nele, ele já tem uma sirene ali e até as automações no aplicativo da Car, né? Você consegue disparar essa sirene. E é uma sirene bem alta. Eu lembro de testar esse hub e aqui em casa eu consegui ouvir de longe, assim. E não é complicado. É basicamente, tipo, abriu a porta, dispara a sirene. E você pode ativar ou desativar esse alarme, né? Então, putz, tô em casa no meio-dia aqui, fazendo meu almoço, abri a porta e disparou a sirene. Não precisa. Você pode deixar ali uma opção para você só ativar quando for dormir, só ativar depois de meia-noite. E aí entra as áreas de automação, né? Então, basicamente, se uma pessoa quiser começar esse sistema de alarme de uma forma fácil, assim, sem precisar de fazer muita coisa complexa, a ideia seria comprar esses produtos da Cara, que são a sirenezinha, né, que também é o hub, plug na tomada, o sensor de contato da porta, cola na porta, e dentro do aplicativo dizer quando esse sensor abrir, eu quero que toque a sirene, desde que o sistema esteja ativado, né? Exatamente. Então são esses passos bem simples que você pode usar para criar esse tipo de automação, né? Mas você também pode ir pro lado um pouquinho mais complicado, que é fazer igual a pergunta que a gente acabou de responder, né? Você também pode usar um Arduino, um Raspberry Pi para deixar o sistema bem mais robusto. Você pode interligar vários sensores, usar uma sirene, conectar várias sirenes na sua casa. Então, se você quiser acordar todos os vizinhos, você pode também. Coloca várias sirenes ali, ativa com código, pode fazer o que você quiser, né? O legal do código é isso, da programação. Não tem limite. O limite é a sua imaginação e também o que os dispositivos podem fazer, mas geralmente você consegue fazer muita coisa. E a conta de energia. E a conta de energia, exatamente. Boa. E agora a gente vai para nossa última pergunta, que é do Cauê. Ele quer saber de dicas de comandos para facilitar presets de luz do combo Alexa, Siri e Google, mais lâmpadas inteligentes. Então, como que a gente consegue ativar essas lâmpadas aí sem se embananar todo? É bem engraçado, né? Porque agora quando surgiram as assistentes pessoais, parece que a gente tá se adaptando a falar como elas entendem. Então, a gente não simplesmente fala o que a gente quer e elas fazem. Tem uma nova linguagem aí, né? Você tem que aprender como falar a linguagem das máquinas, basicamente. Exatamente. Então, acho que essa pergunta do Cauê foi mais no sentido de palavras-chave que a gente usa para fazer funcionar mais rápido o que a gente quer que aconteça. Por exemplo, setar uma cor de uma lâmpada ou abrir a janela numa certa porcentagem. Tem algumas dicas aí? Cara, aqui em casa com a Siri, eu uso bastante esses comandos compostos, né, com a cortina. Então, por exemplo, eu falo assim, Siri, abra a cortina na metade. Siri, abra 50% da cortina. Ela consegue entender isso em inglês, por causa do HomePod, né? Mas eu acredito que as outras assistentes conseguem fazer isso também. Igual a luz, né? Tipo, Alexa, mude a luz pra azul. Isso ela consegue entender. Ou, Alexa, deixe a luz a 50%. Eu acho que ela já consegue saber que isso é brilho também, sabe? Sim, funciona. Isso aí acho que é uma boa de tentar também. Acho que a gente poderia dar algumas dicas de comandos aqui, mas isso tá sempre mudando. Então, a minha sugestão é que se você tem alguma coisa muito específica, crie uma cena, coloca um nome fácil pra essa cena e daí você fala, Alexa, ativar cena tal, entendeu? Porque daí fica fácil de falar e se é fácil de falar, você vai usar mais vezes. Inclusive, eu simpatizo bastante com essa pergunta, porque quando eu coloquei o motor de cortina aqui, eu não sabia como que eu ia ativar ele por meio da voz, porque em inglês ele tá como shades, né, mas não necessariamente a Siri ia entender isso. Aí eu ficava falando, tipo, putz, como é que eu falo pra ela abrir a cortina? E ficava pensando. E esse esquema de pensar é mais rápido eu apertar o botão, né? Até que eu descobri que, não, beleza, abra a cortina em 50%, ou abra toda a cortina, fecha toda a cortina. E aí eu consegui entender. Mas realmente, você começa a aprender como falar de maneira robótica, né, pra eles conseguirem entender. Eu tenho um problema aqui em casa também que algumas vezes, deve ser porque o meu inglês é inglês da Shein, né? Daí eu peço pra acender a luz tal. E daí ele acende todas as luzes da casa. No começo isso acontecia mais, mas hoje em dia, raramente. Uhum. Porque... Não, se até hoje continuasse acontecendo isso, não daria pra usar o comando de voz. Mas lá em 2016 ou algo assim, acontecia muito. Uma coisa que eu também ainda não acertei foi ligar e desligar todas as luzes com a Siri de um cômodo. Às vezes eu peço pra Siri ligar a luz, que eu chamo esse cômodo aqui de estúdio,
estúdio, que é onde eu gravo as coisas, mas na verdade é um escritório. Mas eu peço pra ela ligar as luzes do estúdio. Eu falo no plural. Aí ela só liga a luz de teto, não liga as outras luzes que tem aqui. Mas aí, às vezes, quando eu peço pra ela desligar só a luz que eu tenho de mesa aqui, ela desliga tudo. Aí, putz, meu inglês tá ruim e o Siri tá com alguns problemas aí. Talvez é o nome que você colocou, o nome tá luz? A luz de mesa. Então acho que é por isso que... Não, aí não era pra acontecer nada, né? Porque aqui, por exemplo, se eu peço pro HomePod que tá aqui perto agora de mim, pra ele ligar a luz, ele acende todas as luzes daquele ambiente. Apagar também. Não sei, vai depender muito de como tá os nomes das coisas aí e a boa vontade da Siri naquele dia. E é inconsistente, sabe? Às vezes acende tudo, às vezes apaga tudo, às vezes é um ou outro. Não sei se o barulho que tá por aqui também influencia, né? Porque às vezes o HomePod tá escutando mais coisa do que não deveria. E aí na hora que eu falo, come algum S dos meus plurais, ou sei lá. E agora que a gente encerrou as perguntas, acho que tá na hora da gente dar umas dicas de compras, né? Então, o que a gente gosta, de que marca que a gente gosta, onde que a gente compra, como que a gente economiza dinheiro, que é bom também. E eu acho que eu já posso começar com algumas marcas que eu gosto demais e que eu uso há alguns anos até. Tem alguma dessas marcas eu uso há algum tempo e dificilmente dá problema. Acho que, na verdade, nunca deu problema. Então, a primeira marca que eu vou indicar é a Aqara, A-Q-A-R-A. É uma das marcas que começou a popularizar o HomeKit em questão de preço. Então, você vai encontrar sensores ou dispositivo deles num preço muito barato e já nativamente compatível com o HomeKit, que é o que como a gente comentou no podcast, né? Geralmente esses dispositivos compatíveis com o HomeKit eram mais caros. Então, a Aqara meio que veio para combater esse problema. E eles têm de tudo, cara. Tem sensor de contato, sensor de porta, sensor de presença, motor de cortina. O que mais que eles têm? Tem lâmpada, tem interruptor, tem câmera. As câmeras aqui de casa é tudo Aqara também. Eu gosto pra caramba. E a outra marca que eu recomendo bastante também é a ZenSmart. A ZenSmart, eles também têm um hub HomeKit, então compatível total com o HomeKit, mas seus dispositivos são mais baratos que da Aqara e funcionam muito bem. Alguns são meio que um trambolho, então tem alguns sensores que são bem maiores que da Aqara, mas funcionam muito bem também. Bateria que dura 2 anos, 1 ano. Essas duas marcas até hoje não me deram nenhum problema. Algumas outras marcas eu já testei, que eu não curti muito, mas eram marcas bem mais genéricas. E os interruptores aqui de casa é uma white label da Tuya, que se chama, acho que é Shawader, alguma coisa assim. E basicamente é Tuya. Então, toda a construção deles é feita por essa plataforma Tuya. Não sei nem se é fabricante. A Tuya, eu nunca entendi direito esses caras. São dispositivos prontos que outras empresas compram e só colocam a marca. E funciona bem pra caramba. Esses interruptores são bem legais, já tô usando alguns, acho que mais de 1 ano, e até hoje não deu problema também. E o que você tem de recomendação, cara? Cara, eu sempre começo falando da Philips Hue, apesar de ser a mais conhecida assim, muita gente se questiona se vale a pena comprar por causa do preço, porque realmente no Brasil é muito caro, mas não tenho como não recomendar ela, porque em questão de estabilidade, na minha opinião, é a melhor, e tem muita flexibilidade com luzes assim, tem todo tipo de luz, tem luz de teto, tem as lâmpadas, tem filete de LED, Nossa, se você jogar no Google, você vai achar vários modelos diferentes e funcionam muito bem. E é o tipo de dispositivo que é plug and play. Então você compra e consegue sair usando em 5 minutos ou algo do tipo. Então, se você tiver algum amigo que vai para os Estados Unidos ou consegue importar de alguma outra forma e tem o dinheiro disponível, eu recomendo fortemente. Acho que você vai ficar contente. Mas também tem muita coisa da minha casa da Aqara, que é a marca que o Fabrício falou. Eu acho que se o seu orçamento é menor, você pode investir com eles e não vai deixar nada a desejar, assim. Eu não sei como eles fazem, mas é um produto de excelente qualidade por um preço muito mais acessível. Se eu falei que Philips Hue tem opções, a Aqara tem muito mais opções. Eles têm dispositivos que você nem imagina, assim. Eu até falei que a gente ia falar nesse podcast, mas acabou ficando muito longo, eu nem falei, que foi o cubo da Aqara, que é basicamente um cubo
que você consegue, dependendo de qual face do cubo tá pra cima, trigar uma cena, uma automação. Se você chacoalhar também pode fazer uma automação. É útil, vai da sua criatividade. É legal existir essas coisas diferentes assim, né? Porque daí você consegue ter ideias, fazer coisas diferentes com isso. E só complementando o esqueminha da Acar, que você comentou que tem de tudo, né? O meu aplicativo da Acar, ele é conectado no servidor da China, que eles não vendem oficialmente no Brasil. Então, não sei se você usa o app deles ou se está conectado no servidor da Europa, mas o servidor da China tem os produtos que eles já têm comercializado lá. Um deles é o que eles chamam de Sleeping Belt, que na verdade é um padzinho que você coloca na sua cama para fazer tracking de sono, né? Na hora que você tá dormindo. Tem mais algumas outras coisas bizarras, como o Smart Toilet, que é um vaso inteligente. E também tem um pet feeder que eu gostaria muito de comprar, que é para dar ração pros pets, né? Só que ele é pequenininho. Então, pro meu caso, como são 2 cachorros gigantescos aqui, não ia funcionar. E também tem uma cama inteira que é Smart, que é o Smart Bed W1. Caramba! Parece que a maioria aqui se conecta via Zigbee, porque toda vez que eu seleciono ele pede para eu conectar num hub, mas tem diversas opções. A partir do momento que você conecta no servidor da China, eles têm muita coisa ali que chega a ser bizarro. Imagina, Smart Toilet, cara, como assim? Eu não sei o que fazer com um vaso inteligente. Né? A minha dica de ouro pra fechar aqui as dicas é não compre dispositivos Bluetooth. A comunicação é muito lerda. Então, se tem uma coisa que eu aprendi é sempre opte por Zigbee ou Wi-Fi. E o Wi-Fi, a gente vai acabar se estendendo isso aqui, mas porque tá muito bom o episódio. E no caso do Wi-Fi, uma outra dica que eu dou também é que se você puder investir na sua rede Wi-Fi, faça. Isso ajuda pra caramba. Eu tinha um roteador da Ubiquiti, que era o Amplify HD, que é tipo um roteador muito bom, mas infelizmente ele queimou quando teve tempestade por aqui. Então, tipo, deu um raio super forte ali, um trovão, sei lá, um raio, né? E ele não aguentou e queimou. E era um roteador muito bom que tudo que eu conectava o Wi-Fi nele aguentava. Eu troquei de roteador e aí as coisas começaram a ficar mais lentas. Se você conseguir investir na sua rede, criar uma rede mesh para você ter uma maior cobertura na sua casa, no seu AP, isso ajuda demais. Porque às vezes o problema não é nem o dispositivo que você comprou, mas sim a rede que você tem que tá um pouquinho ruim. Então isso pode acontecer e é uma coisinha que dá uma dor de cabeça meio chatinha aí. Eu acho que é o alicerce de uma casa inteligente que a conexão Wi-Fi seja boa, né? Então, comece focando nisso e depois siga pro resto. E agora um tópico que eu acho que pode ser de encerramento. Primeiro porque, né, a gente já tá algumas horas aqui no podcast porque o assunto rende bastante, mas é o futuro da casa inteligente, né? Essas empresas grandes como a Apple, a Google e a Amazon entenderam que tá uma certa baguncinha, nem tudo é compatível com tudo. E foi aí que surgiu ou está surgindo, está em desenvolvimento o protocolo Matter. A ideia dele é padronizar tudo. Tudo vai funcionar com tudo e você vai poder usar um HomePod junto com uma Alexa e todos os dispositivos vão se comunicar. Então isso está por vir. Isso aí é futuro e também é algo que acho que todo mundo quer, né? Você vai ter esse padrãozão e você não precisa mais se preocupar na hora que for comprar, por exemplo, será que meu dispositivo é compatível com a Alexa e não é compatível com o HomeKit? Ou será que é só com a Google? E por aí vai. Se você vê o símbolozinho do Matter lá, significa que ele é compatível com tudo. Isso inclui Samsung SmartThings, inclui outras plataformas também que são menores. É uma padronização que está vindo para a indústria aí, que vai facilitar a vida de muita gente. Mas ainda está em desenvolvimento e não tem, se eu não me engano, não tem nenhum produto, né, cara, que foi anunciado com Matter nativo já. Produto novo não, mas tem vários produtos que já estão anunciando que vão suportar. Então, esse produtos já existem, eles vão simplesmente só suportar esse novo protocolo. Inclusive, a Apple TV e o HomePod Mini já suportam o Matter. Então, se você comprar aí uma Apple TV 4K, por exemplo, ele já tem esse suporte. Se eu não me engano, no iOS 16 agora, se por exemplo, você criar o seu próprio dispositivo, o seu hardware, você já consegue adicionar no aplicativo Casa. Então, tá tudo pronto, só faltam os produtos. Legal. Eu quero ver como que vai ser a comunidade DIY vai conseguir adicionar as coisas no Matter. Acho que vai facilitar bastante. Apesar do HomeKit também ser código aberto, que eu não sabia, ele é código aberto, mas eu acho que vai dar uma boa facilitada aí pra quem quer criar esses dispositivos. O Home Assistant já anunciou que vão suportar, acho que a partir de dezembro agora. Legal, muito bom. Já tá no esquema já. O iOS, se eu não me engano, na verdade a remodelação do HomeKit, que eu acho que vai incluir o Matter, vai chegar no 16.1. Deve estar
tá aí bater na porta já. Eu acho que eu confundi então. Então, o beta do 16.1 tá funcionando, mas o 16.0.2 ainda não. E é isso por hoje. Acho que o assunto se estendeu bastante, mas é porque a gente realmente gosta desse assunto. Talvez até tenha uma parte 2 no futuro. E se vocês quiserem seguir a gente no Twitter, é @outrotechcast. Lá você pode mandar dúvidas ou sugestões de tópicos pra gente falar aqui. Me sigam também, eu sou @begoncal2. E o seu, Fabrício? E eu sou Faber_Gonçalves. Goncalves, na verdade. Não usa cedilha. Boa. Tem também o seu canal, né? Pra deixar o link na descrição pro pessoal acessar. Sim, então o meu canal é youtube.com/descomplicandotech ou youtube.descomplicandotech.com e a gente vai incluir vários links aí, na verdade, na descrição, né? Tanto do canal, alguns reviews que eu fiz e também de produtos pra vocês para vocês comprarem, né? Acho que a maioria vai ser link do AliExpress, mas se a gente achar alguns links do Mercado Livre, a gente deixa aí também pra vocês iniciarem a casa inteligente de vocês. Fechou, muito bom. Quero só agradecer o Giovanni mais uma vez pela edição, tá ficando bem bacana os últimos podcasts e até a próxima semana. Falou, galera. Falou!